Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Essa é a nossa aula de correção das atividades da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado do nono ano do Ensino Fundamental, PET, volume 2 de Geografia. Só uma dica antes de começar a aula: quem não assistiu a aula de explicação, uma sugestão é assistir, vai aparecer um card na parte superior do vídeo, é só clicar nele para poder assistir a aula. Mas bora para o que interessa, que é fazer a correção das atividades. Questão número 1. Leia o conceito de segurança alimentar e responda. Então vamos ao conceito. Segundo a definição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a segurança alimentar diz respeito atenção, hein? Ao direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotores da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Então, pessoal, muita atenção. Segurança alimentar diz respeito ao direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos, e alimentos estes que sejam de qualidade. Beleza? Vamos à letra A. De acordo com o que foi estudado, qual a importância da agropecuária no mundo hoje? Ora, é a agropecuária a atividade responsável pela produção de alimentos. E, portanto, não dá para a gente falar de segurança alimentar sem falar de agropecuária, porque é a produção dos alimentos feitos pela agropecuária que vai garantir a segurança alimentar das pessoas, ok? Então vamos construir agora aquele gabarito bem legal. Vamos lá? Bora pro gabarito. Então vai ficar assim. A agropecuária é responsável pela produção de alimentos e, portanto, muito necessária para a garantia da segurança alimentar. Certo, pessoal? Então ficou assim a letra A. A agropecuária é responsável pela produção de alimentos e, portanto, muito necessária para a garantia da segurança alimentar. Ok, joinha, vamos para a letra B. Em sua opinião, a fome está relacionada à falta de alimentos ou à incapacidade de produzi-los e distribuí-los? Explique. Olha só, pessoal, o que a gente observa hoje é que a fome não pela falta de alimentos. Na verdade, há uma produção expressiva de alimentos no mundo. Há, na verdade, uma incapacidade de alguns países de produzi-los e, principalmente, há uma má distribuição dos alimentos, porque há uma má distribuição também da riqueza. E aí as pessoas mais vulneráveis, elas têm dificuldade de ter uma alimentação adequada por conta do baixo poder aquisitivo. Ok? Vamos construir então uma resposta? Vamos lá. A fome se relaciona à incapacidade de alguns países produzirem alimentos, mas deve-se principalmente, vou continuar aqui embaixo, principalmente a má distribuição da riqueza, que dificulta a aquisição dos alimentos por grupos mais vulneráveis. Vamos corrigir aqui, que veio um errinho. Vulneráveis. Vamos ler então, ver como ficou? A fome se relaciona à incapacidade de alguns países produzirem alimentos,
mas deve-se principalmente à má distribuição da riqueza, que dificulta a aquisição dos alimentos por grupos mais vulneráveis. São os grupos que mais precisam, infelizmente, são aqueles que mais dificuldade têm de acessar os alimentos. Vamos para o número 2? Observe o gráfico. Título: Mundo, número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Pessoal, de acordo com a ONU, uma pessoa encontra-se em situação de insegurança alimentar grave quando fica um dia ou mais sem se alimentar ao longo de um ano. Então, uma pessoa que passa um dia inteiro sem ingerir nenhum tipo de alimento, imagina, é muito sofrido. Então, no mundo, esses valores aqui são bem altos. Em continentes, a gente tem aqui o continente campeão África, Ásia, depois América Latina, América Anglo-Saxônica e Europa, que é onde há os menores casos de insegurança alimentar grave. A Oceania não apareceu aqui porque os dados ainda não constavam, beleza? E por isso não apareceram no gráfico. Vamos lá então. Em sua opinião, é possível estabelecer relações entre a insegurança alimentar, ou seja, não ter os alimentos adequados, e o processo de apropriação de terras agricultáveis por empresas e países estrangeiros? Explique. É possível sim estabelecer essa relação. Porque quando a gente olha os continentes com maiores índices de insegurança alimentar grave, são a África e a Ásia. Não é falta de terra agricultável. Na verdade, muitas terras da África e da Ásia são agricultáveis, são utilizadas, só que são utilizadas por empresas estrangeiras e que alimentam o mercado externo. Não alimentam, na maioria das vezes, a população do próprio continente africano e do próprio continente asiático. Então, dá para a gente fazer uma relação sim. Vamos ao gabarito? Eu digito e vocês copiam. Vamos lá. Sim, pois o gráfico demonstra que as maiores taxas de insegurança alimentar se referem aos continentes africano, vamos continuar aqui embaixo, e asiático, onde há expressiva parcela da população em vulnerabilidade, em condições ruins, né? É possível que as terras dos referidos, vamos continuar aqui embaixo, dos referidos continentes produzam alimentos que não serão necessariamente consumidos por eles. Vamos ver então como ficou a resposta, para ver se vocês compreenderam bem. Então, sim, pois o gráfico demonstra que as maiores taxas de insegurança alimentar se referem aos continentes africano e asiático, onde há expressiva parcela, vamos corrigir, a gente digita rápido, às vezes sai errado, parcela da população em vulnerabilidade. É possível que as terras dos referidos continentes produzam alimentos que não serão necessariamente consumidos por eles. Ok? Vamos então agora ao número 3, 4 e 5, todos eles baseados na interpretação cartográfica aqui desse nosso mapinha. Então, abaixo temos um exemplo de mapa temático que utiliza as variáveis cor. Então, nós temos aqui várias cores e tonalidades da cor. E forma, nós temos aqui esse desenho aqui de um punho. Para representar a dinâmica de apropriação de terras no mundo. Analise as informações e responda às atividades 3, 4 e 5. Vamos à interpretação do mapa. Então, o título. Ele se refere à apropriação de terras e à nova aliança para a segurança alimentar e nutricional no mundo em 2015. O verde mais forte, o lilás mais forte representa país que se apropria de terras
que é um país de origem dos investidores estrangeiros e que ainda assim é o iniciador do projeto Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional. O verde mais escuro. O verde mais escuro representa o país que é visado pelos investidores estrangeiros e que ainda fazem parte e que ao mesmo tempo fazem parte da nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional. Daiane, e o lilás claro? O lilás claro vai representar um país que faz investimentos estrangeiros em outros países, mas que não é parte da nova Aliança para a Segurança Alimentar. A mesma coisa o verde claro. O verde claro, vamos pegar aqui um exemplo, Argentina. É um país visado por investidores estrangeiros. Ok, então tem terras apropriadas. Mas ela não é parceira nessa nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional. Percebe? E essa tonalidade que mistura verde e lilás se refere a país que investe em terras estrangeiras e ao mesmo tempo é alvo de investimentos, ok? E nós temos também o punho cerrado. O punho cerrado equivale a locais onde ocorreram manifestações contra o aumento do preço dos alimentos em 2008. Então vamos agora para os exercícios. 3. Que grupos de países os tons de lilás e verde representam? Por que foram escolhidas duas tonalidades de lilás e de verde? Pessoal, essa resposta é um pouquinho grande, então preparem-se. Olha, o tom de lilás, como eu disse, representa países que fazem investimentos em outros e que se apropriam das terras. Já os tons de verde se referem a países que são visados por investidores estrangeiros. Beleza. Por que foram escolhidas duas tonalidades? Foram escolhidas para mostrar que há países que fazem membros da nova aliança para a segurança alimentar, no caso, os coloridos de lilás forte e os de verde mais forte, enquanto há aqueles que não fazem parte da aliança alimentar nutricional. São aqueles que tiveram a tonalidade lilás fraco e verde fraco, ok? Então, vamos construir um gabarito, que essa é bem complicadinha. Então, vamos lá. Os tons lilás representam países que fazem investimentos em outros para a apropriação de terras. Já os tons de, vamos continuar aqui, os tons de verde se referem a países que são visados por investidores estrangeiros. Então, são países que estão vulneráveis, beleza? Agora, por que foram usadas duas tonalidades? Então, foram usadas duas tonalidades de cores para mostrar os países que são membros da nova aliança para a segurança alimentar e nutricional, sendo que os coloridos de lilás forte são os iniciadores do projeto, enquanto os de verde escuro são os países parceiros e, ao mesmo tempo,
países visados pelos investidores. Vamos ver então como ficou a compreensão, se ajuda vocês. Então, os tons lilás representam países que fazem investimentos em outros para apropriação de terras. Já os tons de verde se referem a países que são visados por investidores estrangeiros. Foram usadas duas tonalidades de cores para mostrar os países que são membros da nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional, sendo que os coloridos de lilás forte são os iniciadores do projeto, enquanto os de verde escuro são os países parceiros e, ao mesmo tempo, países visados pelos investidores. Aqui tem uma vírgula. Então, e ao mesmo tempo. Muito bem, gente. Acho que deu para compreender. Vamos para o 4. Com base na observação, é correto afirmar que o emprego dos tons de lilás e verde está relacionado ao uso da variável visual valor. Pessoal, preciso fazer uma pausa aqui para explicar essa questão das variáveis, senão vocês não vão entender essa resposta. Então, olha só, eu coloquei aqui, já até salvei uma imagem para usar com vocês. Olha só para vocês entenderem, essa imagem aqui representa as variáveis visuais usadas nos mapas temáticos. Então, por exemplo, tem a variável tamanho, né? Então, aqui, olha, tamanhos maiores ou menores, o tamanho vale também para setas. E a variável valor, gente, ela representa intensidade de um determinado fenômeno. Então, quando a gente utiliza tonalidades diferentes de uma mesma cor, em tese, a gente estaria fazendo uso da variável visual valor. Mas não é o que aconteceu no mapa. Já eu vou explicar por que não é o que aconteceu no mapa. Eu vou abrir para vocês aqui um mapa do IBGE, no qual a tonalidade da cor está representando valores diferentes, só para vocês compreenderem. Olha só. Eu estou abrindo aqui, ele está com um zoom muito grande para vocês conseguirem entender, tá? Eu abri aqui para vocês um mapa que representa a densidade demográfica do Brasil de 2010, tá? Ele tá com um zoom grandão, então não assustem não. Vocês já devem estar percebendo aí tonalidades diferentes de laranja, amarelo, né, marrom. Então, aqui nós temos tonalidades diferentes. Nesse mapa, nesse caso, a tonalidade diferente indica sim valor, porque indica a intensidade de um determinado fenômeno. Daiane, qual fenômeno? A densidade demográfica. Olha como que fica claro que aqui a variação da tonalidade indica sim um valor, indica sim uma intensidade. As tonalidades mais escuras representam as áreas mais cheias, mais densas do ponto de vista populacional. As áreas mais claras representam os lugares menos densos do ponto de vista populacional. E aí isso fica claro quando a gente nota, por exemplo, uma maior concentração populacional aqui no Sudeste e principalmente no litoral brasileiro, né? Dá pra gente ver isso direitinho no mapa. Por sua vez, a gente vê os lugares menos densos, que são o interior do território brasileiro, sobretudo a região norte, que equivale aqui à área ocupada pela floresta amazônica. Então, nesse mapa aqui, que eu estou usando de exemplo, a variação de tonalidade indica sim valor. Mas vamos voltar ao PET. No PET, não. No PET, os tons de lilás e verde não estão relacionados à intensidade, a valor. No PET, a variação dos tons é usado apenas para diferenciar país que faz ou não parte da nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional.
Espero que tenha dado para vocês entenderem. Essa é uma questão de nível mais complexo mesmo. Vou digitar a resposta, ditar para vocês e depois eu leio para ver se ficou claro, tá bom? Então, ó, com base na observação, é correto afirmar que o emprego dos tons de lilás e verde está relacionado ao uso da variável valor? Não. Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Porque as duas tonalidades de verde e lilás não estão representando a maior ou menor intensidade de um fenômeno. Na verdade, os diferentes tons foram usados para distinguir países que fazem ou não parte vou continuar aqui embaixo, da nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional. Vamos ver como é que ficou então, pessoal? Acho que vai dar para vocês entenderem direitinho, olha. Ficou assim. Não, porque as duas tonalidades de verde e lilás não estão representando a maior ou menor intensidade de um fenômeno. Na verdade, os diferentes tons foram usados apenas para distinguir países que fazem ou não parte da nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional. Ok? Número 5. Como estão representados os países que investem em terras e, ao mesmo tempo, são alvo de investimentos? Que países são esses? Vamos lá, olha. Então, os países que investem e que, ao mesmo tempo, são alvos de investimentos, eles estão coloridos de rosa e verde e ainda tem o uso de linhas horizontais, que são chamadas de granulações, tá bom? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha aqui, granulação, tá vendo? Então, utiliza duas variáveis, tanto a granulação quanto a cor. Vamos voltar aqui. Ó. Quais são esses países? Então, aqui Brasil, aqui em cima Rússia, aqui o Egito e aqui nesse meiozinho aqui, vamos lá, Ucrânia, Moldávia e Romênia, tá? Tudo nesse meiozinho aqui. Então, vamos lá. Então, primeiro, como que eles estão representados? Então, estão representados com a coloração rosa e verde e, ao mesmo tempo, com linhas horizontais. Vamos colocar entre aspas. Granulações. Ponto. Vamos colocar aqui quem são eles. São eles Brasil, Rússia, Ucrânia, Moldávia e Romênia. Vamos ver então como ficou? Estão representados com a coloração rosa e verde e ao mesmo tempo com linhas horizontais, granulações. Aqui, gente, rosa e verde é rosa e verde ao mesmo tempo, tá? Que eu tô querendo dizer. E são eles: Brasil, Rússia, Ucrânia, Moldávia e Romênia. Queridos alunos, um beijo e espero que nós estejamos juntos no PET volume 3. Tchau, tchau!